Bom dia a todos. Então, declaro aberta a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas, agradecendo a presença de todos. E, antes de iniciarmos, gostaria de chamar aqui para compor a mesa. Já estão aqui compondo, né? O senhor José Carlos Cavalcante, que é o gerente do Sebrae Campinas, a Carla Kozar, que é analista do Sebrae Campinas, o vereador aqui Jorge da Farmácia, membro da comissão. Eu gostaria de chamar o professor Lima também, por favor, para nos honrar aqui com a sua presença, compondo a mesa. Também agradecer a presença do seu Nicolucci Júnior, que é assessor do vereador J. Silva, que também é membro dessa comissão. O senhor Bruno Ribeiro, que é assessor do vereador Gustavo Peta, que também é membro dessa comissão. Agradecer a presença do senhor Kleber Teruoka, que é o presidente do conselho da ACS, que é a Associação Campinas Startup. Obrigado pela presença. E também do Gustavo Nakashima e do Rafael Puchala, que são associados da ACS, da Associação Campinas Startup. Bom, dando sequência à série de debates promovidos por essa comissão, hoje nós temos a honra de receber aqui o Sebrae da região Campinas, para que eles possam fazer a sua apresentação e que a gente tenha a oportunidade de debater com eles esse papel importante que o Sebrae desenvolve, de um modo geral, com as pequenas e médias empresas do Brasil e aqui na região de Campinas, mas também focando um pouco mais na questão das empresas de base tecnológica, né, que são o foco dessa comissão, e particularmente com a criação agora do Núcleo de Ciência e Tecnologia, que com certeza vai dinamizar esse papel já importante do Sebrae. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra então para o senhor José Carlos, para que ele possa falar aí, fazer a sua apresentação, e depois da apresentação do Sebrae, nós abriremos para perguntas e para o debate. Muito obrigado a todos. Eu não sei se o vereador gostaria de fazer alguma inicial. Sim. Iniciar, depois nós fazemos algumas perguntas. Obrigado. Então, o vereador Jorge da Farmácia, gentilmente cede inicialmente sua palavra de abertura. Obrigado. Para depois fazer os debates que achar conveniente. Então, o senhor José Carlos está com a palavra. Tem mais um microfone. Bom dia a todos. Obrigado. Primeiramente, quero aqui agradecer o convite do vereador André Vanzubem pelo convite, membro da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas. Também cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia e cumprimentar o professor Lima, grande parceiro já. O Sebrae tem um bom relacionamento e parceria e ações junto à Ciatec. E também com outras agentes com pacto tecnológico, enfim, depois nós iremos fazer uma explanação. Quero aqui cumprimentar todos as autoridades já mencionadas pelo protocolo, demais convidado, imprensa, enfim, quero cumprimentar todos e desejar aí um bom dia. Inicialmente, eu pretendo falar um pouquinho a respeito do que é o Sebrae. Sei que muita gente já ouviu ou conhece o Sebrae e, curiosamente, todos os domingos pela manhã tem um programa da Rede Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que muita gente pensa ou imagina que aquele programa é do Sebrae. O Sebrae nada mais é do que um dos patrocinadores e também oferece e fornece conteúdo para a redação do programa. Um programa excelente, voltado também para o nosso segmento. Quero aqui apresentar a Carla Kozar, que é a coordenadora do núcleo. Ela é analista de negócios sênior. Ela é responsável
aqui na regional do SEBRAE por esse núcleo, entre outras atividades, mas principalmente esse núcleo. Esse núcleo ele foi criado efetivamente desde novembro do ano passado. Muito embora o SEBRAE já tivesse ações voltadas para esse setor tão importante para Campinas e região, mas eu tinha nas nossas regionais várias pessoas não tinha essa integração. E agora, com a criação desse núcleo e a Carla sendo a coordenadora, passamos a integrar todas as ações num único núcleo sob a coordenação de uma única pessoa. Embora a equipe é grande, mas a coordenação está sob o controle dela. Inicialmente, antes da apresentação, eu só queria apresentar para os senhores a logomarca do SEBRAE. O SEBRAE tem aquelas 4 barras deitadas, não é por acaso, senhores. Significa que o SEBRAE está presente nos 4 principais setores da nossa economia: no agro, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Portanto, é o único do Sistema S que está presente simultaneamente nos 4 setores. Os nossos co-irmãos certamente fazem um excelente trabalho em setores específicos, mas o SEBRAE está presente nos 4 setores. Fazendo um breve histórico do SEBRAE, o SEBRAE faz parte do Sistema S. Ele foi criado em 1972. Antigamente era SEBRAE com C, né? Era o Centro de Apoio à Pequena Empresa, Pequena e Média Empresa, e era vinculado ao governo federal. Já a partir de 1990, a entidade transformou-se no Serviço Social Autônomo, denominado Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. Formalmente, trata-se de uma entidade civil, sem fins econômicos, criado pela Lei 8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto 99.570, de 9 de outubro de 90, posteriormente alterado pela Lei 8.154, de 28 de dezembro de 1990. O SEBRAE São Paulo é uma entidade que tem em seu conselho administrativo representantes tanto da iniciativa privada como do setor público. O nosso conselho deliberativo é formado por 13 entidades. Um breve institucional do SEBRAE São Paulo. A nossa missão é promover a competitividade e o desenvolvimento dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. Essa missão é para todas as unidades do SEBRAE. A nossa visão é ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais justo, competitivo e sustentável. Agora, com relação ao posicionamento da marca, para quem é ou quer ser empresário, o SEBRAE é a opção mais fácil e econômica de obter informações e conhecimentos para apoiar suas decisões, porque é quem mais entende de pequenos negócios e possui a maior rede de atendimento no país. Só quero informar para os senhores que no estado de São Paulo existe 33 regionais, escritórios regionais. O de Campinas é o 3º maior do estado de São Paulo, superando inclusive 3 da capital. O primeiro maior é a capital centro e o segundo é a capital norte. Os valores, nossos valores internos, é compromisso com o resultado. Tudo que é feito no SEBRAE é primando para um resultado não somente quantitativo, como qualitativo. Conhecimento, inovação, sustentabilidade, transparência e valorização humana. Esses são os nossos valores da nossa entidade. Essa foto é da nossa sede em São Paulo, na Rua Vergueiro. Hoje, o presidente do nosso Conselho Deliberativo Estadual é o senhor Paulo Scaff, também presidente da Fiesp, que terá um mandato de 4 anos. Iniciou esse ano
com mandato de 4 anos. A diretoria do SEBRAE são 3 diretores. O nosso diretor superintendente é o senhor Bruno Caetano. O nosso diretor técnico, da qual a nossa regional está diretamente ligado, é o senhor Ivan Rusni. E o diretor administrativo financeiro do SEBRAE é o senhor Pedro Gerard. Aqui eu apresento para os senhores a área de atuação da Regional de Campinas. Então, é Campinas mais 21 municípios que nós atendemos, compreendendo os municípios do Circuito das Águas e boa parte da RMC. Quero passar uma informação para os senhores. De acordo com o portal do Empresômetro, a densidade empresarial do ER de Campinas, do Escritório Regional de Campinas, contém hoje mais de 225 mil pequenos negócios. Quando eu digo pequenos negócios, é o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. E é importante ressaltar que 49% desse universo está no município de Campinas. E também, segmentando por setores, mais de 40% das empresas estão no comércio, 13,9% na indústria, praticamente 59% no setor de serviços e praticamente 5% no agro. Agora, de acordo com o portal Empresômetro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a densidade empresarial do município de Campinas. Portanto, Campinas hoje, MPEs ativas, 110.399, né? Ali dá para os senhores observar. Na verdade, Campinas hoje tem 126.227 empresas ativas, mas micros e pequenas são 110.399. E ali está também no gráfico, informando que 3% é EPP, 27% ME, e ali também 40% estão no sistema simples, no nacional, e os CIMEI, que são os microempreendedores individuais, que hoje respondem por 30% desse universo. Bom, aqui está uma foto não muito... melhorou a nossa identidade visual. Nos vidros está ali algumas fotos, né? Está bem moderna a identidade visual do nosso escritório, mas desde maio do ano passado, que o SEBRAE Campinas, a nossa sede é na Avenida Imperatriz Leopoldina 272, na Vila Nova. Essa nova sede, o SEBRAE funcionou por muito tempo na Andrade Neves, talvez os senhores tenham conhecido, e agora estamos atendendo o nosso público-alvo nessa nova sede. Deixo aqui o convite para todos, que aquele que não conhece o SEBRAE ainda, teremos a maior satisfação em recebê-los na nossa casa. Quero também aproveitar a oportunidade e informar aos senhores outros canais de atendimento do SEBRAE. O SEBRAE, então, tem atendimento presencial e remoto. Ali está a nossa unidade móvel, onde é uma van totalmente equipada, né, com internet, com computadores, e com um profissional preparado e um motorista habilitado. Essa unidade percorre todo o nosso território, inclusive Campinas, principalmente em bairros distantes, onde o grande objetivo desse canal de atendimento é para facilitar. O SEBRAE vai até onde o microempreendedor ou o proprietário de um pequeno negócio se encontra, para que ele não precisa se deslocar até o centro ou até o nosso escritório regional. Antes da minha chegada, eu queria só também aproveitar, vereador, e informar. Eu estou aqui na região de Campinas há cerca de 2 anos e 3 meses, embora eu já estou no SEBRAE há 21 anos. Estou gerente há mais de 10 anos, estava ocupando a gerência regional de Presidente Prudente, da região de Presidente Prudente.
E hoje, com muita satisfação, estou aqui em Campinas. Além do nosso Sebrae móvel, da nossa unidade móvel, o Sebrae também possui também os postos de atendimento ao empreendedor, né? Os postos do Sebrae, que é uma parceria com, principalmente, o município. E essa parceria normalmente é feita com as prefeituras. Esses postos, para município, agora, o município que deseja ter um posto do Sebrae, um dos quesitos é população acima de 40 mil. Mas, atualmente, nós temos os postos em funcionamento em Arthur Nogueira, Indaiatuba, Jaguariúna, Paulínia, Sumaré e Valinhos. Futuramente, estamos em negociação de mais um PAE, um posto de atendimento ao empreendedor, no município de Socorro, que é o município mais distante da nossa regional. Bom, além dos canais de atendimento presencial, nós temos os nossos canais remoto. Então, tem o portal do Sebrae. Convido a todos que visitem o nosso portal, né? O sebraesp.com.br, onde, além de informações, estatística, pesquisa, tudo que se refere a pequenos negócios, com toda certeza os senhores encontrarão no nosso portal. Além do portal, o Sebrae também conta com uma central de atendimento, o nosso 0800, que funciona das 8 às 20 horas, né? Que está ali também, a ligação é gratuita para atender qualquer pessoa que deseja fazer contato com o Sebrae. O Sebrae também está presente em todas as redes sociais. E também nós temos mais um canal que eu esqueci de mencionar aqui, que é a nossa ouvidoria. Caso também existe esse canal também para fazer sugestões, críticas, enfim, tudo aquilo que for necessário, também para comentar, existe esse canal. A equipe, o meu time, o Escritório Regional de Campinas, embora nós sejamos o terceiro maior do estado, mas em tamanho de equipe nós ainda não somos o terceiro do estado. Ainda a nossa equipe é pequena, comparado com outro. Por exemplo, Ribeirão Preto tem uma equipe maior do que a nossa. Porque eu estou tentando conseguir mais gente para trabalhar, precisamos, mas as coisas não é tão simples. Embora o Sebrae seja uma entidade civil privada, ele também é regido pela famosa Lei 86666, que todos conhecem, né? E não é fácil. Então, a nossa equipe, um gerente regional, que sou eu tenho 8 consultores, 15 analistas, 2 estagiárias, um menor aprendiz, e tenho 6 terceirizados no apoio, segurança e limpeza. E também, o ano passado, nós já tínhamos os ALIs, os agentes locais de inovação, e a partir de junho, inclusive, comunico aos senhores que está aberto para quem é universitário, até 3 anos de formado, que tiver interesse em participar do processo seletivo. Depois nós iremos falar um pouquinho mais o que vem a ser esse programa, mas para Campinas nós temos 20 vagas e a bolsa é um valor razoável, R$4.000. É isso, né, Carla? Bom, como está estruturado a nossa regional, né? Administração, então, um gerente e um administrativo financeiro. Aí eu tenho uma área que são soluções educação empreendedora, onde nós formamos em parceria com as escolas públicas, sensibilizando as secretarias municipais para que introduza a cultura empreendedora nas escolas formais. Também, através da nossa educação empreendedora, nós temos cursos, palestras e oficinas. Aí nós temos o atendimento territorial, individual, que
através do nosso escritório regional, através dos nossos PAEs e através do Sebrae Móvel, conforme eu demonstrei anteriormente. E nós temos os projetos setoriais, as áreas setoriais, indústria, agro, comércio e serviço e o núcleo de inovação e tecnologia. Bom, saiu no DCI a reportagem informando que o Sebrae estava criando o núcleo de inovação em Campinas. Realmente é o único, até onde eu sei, das 33 regionais, embora Sorocaba, São José dos Campos, Piracicaba, São Carlos, tem ações voltadas para a tecnologia, mas o único escritório que tem um núcleo formalizado é o nosso, é o de Campinas. Portanto, esse núcleo da inovação e tecnologia, ele possui 4 eixos. O programa ALI, que depois eu vou discorrer mais detalhadamente cada um. O programa ALI, Agentes Locais de Inovação, as incubadoras, os parques tecnológicos e as startups. Com relação ao programa ALI, olha, senhores, o número é um número bastante interessante. Desde 2012, estamos acompanhando em Campinas e região 1.428 empresas. Esses bolsistas, com a coordenação da Carla e da Cláudia, têm feito um trabalho brilhante de acompanhamento full-time nas empresas durante 2 anos. Que tipo de empresa os ALIs atende? Empresa de pequeno porte, entendam empresa de pequeno porte, de acordo com a legislação do Simples, que tem um faturamento anual até 3.600.000. Esse programa atende empresa do setor indústria e serviços. Em 2015, para 2015, seleção de 20 agentes locais de inovação. A nossa expectativa é de atender mais de 800 empresas e vamos também uma inovação que estaremos atendendo também o setor comercial. Além do setor serviços e indústria, estaremos também atendendo o comércio. Também estamos preparando para esse ano o lançamento de uma revista, A Alinhação, os cases de sucesso desse programa nos atendimentos das empresas de Campinas e região. As empresas, de acordo com o programa ALI, empresas atendidas pela Regional de Campinas, né? Na verdade, 43% das empresas somente em Campinas e 57% nos outros 21 municípios da nossa regional. Os atendimentos, 25% no setor de serviço e 75% na indústria. Precisamos aumentar mais aí o atendimento de serviços. Olha, senhores, a importância desse programa, ele foi o único programa do Brasil, porque em todos os estados tem o programa ALI, mas o de São Paulo foi premiado e exatamente o nosso aqui de Campinas, que recebeu o prêmio, vencedor do Prêmio Nacional de Inovação 2014. A empresa foi a Protect, né, IPI, é uma empresa de Sumaré, onde a minha coordenadora Carla, juntamente com o empresário e juntamente com o agente, né, o agente local de inovação, ganharam uma viagem para a Alemanha. Né, Carla? Parabéns a ela. Mas, para nossa alegria, esse programa ser contemplado com esse prêmio, para nós foi assim uma conquista enorme. O reconhecimento, e quero também informar os senhores que o Sebrae Nacional, senhores vereadores, considera o programa ALI de Campinas um modelo. Tanto é que no mês de abril, agora,
teremos uma capacitação com todos os coordenadores estaduais do programa ALI, entre eles a Carla, e Campinas será o modelo, o nosso modelo aqui será apresentado para esses como boa prática para os demais gestores do Estado de São Paulo. Com relação às incubadoras, está aqui o professor Lima, né, da CEATEC, só que não é só incubadora, lá é um parque tecnológico, mas o convênio para aplicação da metodologia CERN. Ainda ontem estive num evento lá ali no auditório de Viracopos, onde a ANAC estava fazendo dando um curso para produtores de pequenas aeronaves, né, para empresas que produzem pequenas aeronaves. Estava ministrando lá uma palestra e o BNDES também estava presente, e o BNDES estava falando das linhas de crédito concedida também para a incubadora. E lá estava que tem que ter o CERN para conseguir essa linha de crédito, os incubados conseguir essa linha de crédito. Então, essa metodologia CERN é um modelo, né, inovador para os gestores de incubadora. Nós está em andamento a Softex e a Ciatec. Atendimento personalizado às empresas incubadas, através de consultoria individual, cursos e palestra. Portanto, todos os incubados das incubadoras aqui de Campinas, nós temos atendido com as nossas consultorias, com os nossos cursos e com as nossas palestras, sempre estando à disposição, porque acreditamos demais nesse setor, nessa ação, nesse programa. Também temos participado da banca de seleção de incubados da Incamp. Também, caso outras incubadoras venham nos convidar, estamos à disposição. A Incamp, só para todo mundo saber. A Incamp é uma incubadora da Unicamp. Ok? Bom, com relação aqui às startups, ainda estamos num processo de interação com os players. No Sebrae, principalmente no Sebrae São Paulo, por incrível que pareça, ainda é uma área que está em desenvolvimento, ainda, embora na Feira do Empreendedor, não sei se alguém dos senhores teve a oportunidade de participar, tivemos várias ações. Na Feira do Empreendedor foi um recorde, viu, senhores vereadores? Tivemos uma participação de mais de 130 mil visitantes numa feira em 4 dias. Então é uma coisa assim, é o maior evento de empreendedorismo do Brasil hoje. E as startups tiveram um espaço, né? Existe a possibilidade de que tenhamos uma Feira do Empreendedor para o interior, e Campinas, não resta dúvida, tem tudo para ser contemplado. Então, ultimamente, com relação às startups, nós estamos interagindo então com os diversos atores desse ecossistema, apoiando e desenvolvendo projetos. Estudo de métodos e processos que permitam o desenvolvimento e o aprimoramento das startups. Nós temos aí uma parceria muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento de Campinas, através das suas diretorias. É a segunda vez que o Sebrae participa do prêmio Campinas Startup, participando da banca, e também capacitando, né, Carla, todos os participantes. Nós oferecemos para todos os participantes do prêmio Campinas Startup um treinamento de empreendedorismo. E também contemplamos os vencedores com alguns cursos nossos no Sebrae. A nossa intenção, né, é promover cada vez mais essa interação. Então, para nós é uma satisfação. Queremos, sim, uma aproximação com a associação de vocês, para que tenhamos condições de alinhar
as nossas ações, potencializar as nossas ações, e acreditamos muito nesse setor. As startups hoje, é claro que nós temos brasileiras com muito sucesso, né, mas muitos conhecem as americanas, as estrangeiras, mas hoje nós temos startups brasileiras que realmente são um orgulho para nós. Então, a parceria com a Prefeitura Municipal para a realização do concurso Campinas Startup, conforme eu já mencionei, desenvolvimento de capacitação específica para esse segmento. A primeira turma já aconteceu em janeiro de 2015. O SEBRAE, como é que ele pode atender não só as startups, também como as incubadoras? Nós temos um programa Via Empreendedor, que é para quem vai empreender. E nós temos o Via Gestão para quem está no início das suas atividades. Então, são oficinas, são atendimentos específicos, exatamente para quem pretende entrar no mercado e para quem já está no mercado. Com atendimento especializado do nosso escritório regional. Parques tecnológicos. Nós estamos realizando visitas nos parques tecnológicos, da qual o SEBRAE é parceiro. O ano passado nós estivemos em São José dos Campos. Está programado para que nós estejamos ainda esse semestre em Sorocaba. E aí, a nossa intenção, conforme eu falei com o professor Lima na ocasião da visita dele no nosso escritório regional, é promover encontros com os parques tecnológicos aqui em Campinas, fóruns, para que haja uma interação, né, entre esses parques tecnológicos e para que todos tenham condições de divulgar, disseminar suas boas práticas, o que está acontecendo com esses parques tecnológicos, para que juntos até influenciar não só o governo do Estado, como o governo federal em políticas de apoio a esses parques tecnológicos. Realização de capacitação para as pequenas empresas localizadas dentro desses parques tecnológicos. Já fizemos contato com alguns aqui de Campinas, já está agendado algumas capacitações. Criação de uma rede integrada entre Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, e ali faltou Piracicaba, né? Para a troca de experiência e desenvolvimento. Bom, senhores, eu falei, diante do nosso tempo, um pouco a respeito do SEBRAE, espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem. Também a proposta aqui era falar da forma que o SEBRAE atua e também falar um pouco mais desse núcleo nosso, que é novo ainda, mas que já nasceu forte e que está com muita vontade e condições, mas sozinho, certamente, o nosso núcleo vai ser muito fraco. Com a união de todos, ainda estava falando com o vereador André, o grande objetivo nosso é, juntamente com os demais players, potencializar as ações de inovação e tecnologia. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando aqui na Câmara Municipal de Campinas, a convite dessa comissão, da qual eu tenho acompanhado o belíssimo trabalho. Acho de extrema importância esses encontros, essa oportunidade de estar falando com os senhores e coloco o SEBRAE, senhores, à disposição. Muito obrigado. Obrigado, José Carlos. Eu queria registrar também a presença do senhor Milton Fungilo, que representa, é assessor do vereador Carmo Luiz, que também é membro desta comissão. Obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra agora ao professor Lima, que é o presidente da CIATEC, para que ele possa fazer suas considerações. Por favor, professor. Caríssimo amigo, companheiro de lutas aí em ciência, tecnologia e inovação, meu querido vereador André Vanzubi, meu estimado e também muito querido vereador Carmo da Farmácia, meu amigo de
Lutas, José Cavalcante, digníssimo diretor do Sebrae Campinas, e minha amiga Carla Coser, também parceira nessa luta que Campinas vem travando já há alguns anos. Eu, se fosse colocar numa retrospectiva, eu diria, até porque fui praticamente fundador da casa, que esse empenho, esse esforço começou de uma forma organizada e institucionalmente reconhecida com a nossa planetária Unicamp, né? Uma universidade que tem no seu corpo docente e no seu corpo discente representantes de 60 países. Portanto, eu gosto muito de me referir a ela como uma universidade planetária. Eu tenho muito orgulho da minha aproximação, né, profissional, científica, tecnológica com os meus amigos do Sebrae. Eu considero o Sebrae, né, em São Paulo, e posso dizer isso, se me permitem a pequena vaidade, com um certo conhecimento de causa, porque há apenas 50 anos eu labuto nessa questão de estabelecer uma ponte cada vez mais sólida entre aquilo que hoje, né, todo mundo conhece, né, e fala como a hélice tripla, né, a junção entre o conhecimento, né, que se desenvolve, né, do ponto de vista científico e tecnológico nas instituições, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, o governo, né, que é quem baliza, né, esse desenvolvimento do ponto de vista de sua competência, né, como instituição de coordenação, né, nacional, né, os governos têm exatamente esse papel, e as empresas, né? Eu me lembro, vereador Von Zub, vereador Carmo da Farmácia, José, você também participou disso, né? Carla, que está aí também já há algum tempo, né? Em 1987, provocado pelo meu saudoso e querido amigo, na época reitor da Unicamp, o professor Paulo Renato Costa Souza, nós realizamos aqui em Campinas, no Royal Palm Plaza, né, o primeiro encontro Universidade-Empresa do Estado de São Paulo. Né, isso em 1987. Conseguimos colocar 40 pessoas entre PDGs e CEOs das grandes companhias e indústrias paulistas, né, e que ouviram, né, pela primeira vez, e a repercussão disso foi muito importante, a exposição, né, de cientistas e de tecnólogos das 3 universidades paulistas que eu tive o prazer de convidar. Naquele momento, esse empreendimento foi feito com a participação direta do organismo que eu tenho certeza tem muita ligação com o Sebrae hoje, que era a ANPEI, né? Associação Nacional de Pesquisa na Empresa Industrial. Já nos anos 80 existia a ANPEI, né? E conseguimos uma repercussão muito grande nesse diálogo entre a universidade e a empresa e o governo, né? Havia representantes da prefeitura, obviamente, nesse encontro. De lá para cá, eu gostaria muito de singularizar o papel que vem sendo desenvolvido pelo Sebrae nessa questão que eu gosto muito de sublinhar, né, em 3 palavras. Né? Trata-se da consolidação, né, de uma cultura do empreendedorismo inovador. Essa é a grande qualidade da transformação campineira, né, nessa potência inequívoca em termos de Brasil hoje, né? Você vê, né, o
Cavalcante ressaltou o fato de que Campinas é metrópole de uma ER. Campinas é também a metrópole de uma coordenadoria de governo, de uma instância, né, secretarial de governo que abrange 90 municípios. Né? Então, Campinas é uma cidade, né, eu vou roubar o termo que designa o nosso vídeo, né, de promoção, que está lá no site da Prefeitura, uma cidade surpreendente. Campinas, uma cidade surpreendente. Todos devem acessar o site da Prefeitura e clicar lá no vídeo, né, com esse nome. Vocês vão ter uma ideia da potência extraordinária dessa cidade. Hoje, a 12ª ou 13ª, pelo menos, cidade mais importante do país, tanto no aspecto econômico, né, como populacional. Né? Sendo 13ª, ela está à frente de quase a metade das capitais de Estado, né, em termos dessa capacidade de plasmar e de consolidar essa cultura, né, do empreendedorismo inovador. Esse programa, né, o ALI, né, é qualquer coisa de extraordinária, porque pela primeira vez, e olha, se não me falha a memória, de vez em quando ela falha um pouquinho, são 50 anos de trajetória, mas ela começou com o CNPq. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico implantou esse programa de agentes locais de inovação. E hoje, esse programa perpassa o país inteiro, está levando exatamente ao conhecimento dos pequenos empresários, principalmente, né, essa participação, né, na consolidação dessa cultura. Só para sublinhar mais um aspecto, né, dessa união, praticamente todos os atores de ciência, tecnologia e inovação, né, aqui na nossa região metropolitana, tem em Campinas a sede se eu contei bem o que vi nas estatísticas lá do Estado de São Paulo, aqui em Campinas, 26 instituições voltadas para suporte e promoção, né, isso que a gente costuma dizer como a transformação de ideias, né, e novo conhecimento científico em produto tecnológico. Né? Essa é uma característica muito importante dessa cidade, né? E que tem, né, e aí vem uma outra característica extraordinariamente importante do nosso grande parceiro, que é o SEBRAE, né, que ele trabalha com aquilo que hoje pouca gente sabe disso. A pequena empresa no Brasil representa mais de 90% do PIB do país. Então, é realmente algo que tem que ser objeto de uma permanente preocupação governamental. Zé, eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje com você nessa apresentação. SEBRAE é um parceiro de primeira ordem da Companhia do Desenvolvimento do Polo Tecnológico, né, de Campinas, que é a nossa CETEC, a qual tenho a honra de presidir, mas também é uma instituição, e em particular, né, a expressão de dinamismo que, sob seu comando, o SEBRAE Campinas está ganhando, vem muito de encontro a essa potência da nossa cidade e a sua representatividade na economia paulista e brasileira. Muito obrigado, André, por me ter convidado aqui para esse momento aqui com a palestra do SEBRAE. Obrigado. Obrigado, professor. Nós aqui agradecemos a sua presença e nos sentimos honrados com a possibilidade de ouvi-lo. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Jorge da Farmácia para fazer as suas considerações e depois abriremos para o plenário. Bom dia, senhor presidente da comissão, André Von Zubi. Bom dia também ao nosso palestrante SEBRAE, senhor José Carlos, a Carla,
a todo mundo que nos assiste pela TV, a todo o público aqui presente, e o nosso professor Lima, que está sempre participando com nós aqui no plenário. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de ressaltar primeiro a comissão, André. Você, no biênio de 2013, 2014, fez um excelente trabalho na presidência dessa comissão. E, como eu sempre falo aqui, o que está bom a gente não deve de se mexer. E você faz jus para ser novamente o presidente do biênio 2015-2016. E eu fico muito contente de ser membro dessa comissão, que traz uns excelentes profissionais aqui para explicar, para falar o que é. Eu fico muito contente. Hoje nós começamos aí 2015 com uma excelente apresentação, que é o Sebrae, que é muito conhecido por todos nós aqui. E nesse sentido, Zé Carlos, eu tenho algumas... Eu sou, como Jorge da farmácia, eu sou farmacêutico, tenho uma pequena farmácia. Então, e a minha curiosidade, assim, eu sempre tive curiosidade de saber o que o Sebrae, assim, ele faz para o pequeno empreendedor. Como que você avalia uma pequeno empreendedor que vai procurar o Sebrae, que ele quer montar um negócio? Vamos supor que ele tem na cabeça que ele queira montar. Vamos falando em farmácia. Okay. Mas espero que você fale para não montar próximo de mim lá. Tá bem. Então, seria uma farmácia e um pet shop, por exemplo. Como que você avalia as condições e o local para esse pequeno empreendedor começar o seu negócio? Como que você faria essa projeção, assim? Essa seria uma pergunta. Bom, vereador Carlos da farmácia, né? Jorge, desculpa. Primeiramente, se ele for procurar querer montar uma farmácia, eu vou dizer a ele que ele precisa, no mínimo, de 4.000 clientes potenciais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para se montar uma farmácia, ele precisa, aí, no mínimo, de 4 a 5.000 clientes potenciais. Então, se nós dividirmos a população de Campinas, vereador, pelo número de farmácias, eu acho que o bolo aí está... não sei se está bem distribuído. Então, agora o senhor vai entender o porquê da competitividade nesse setor. Então, na verdade, o Sebrae, ele, conforme a nossa missão, nós atendemos dois públicos. O candidato a empresário, que também é conhecido como empreendedor, ele está numa fase de empreender, e quem já tem uma empresa consolidada. Na verdade, infelizmente, muita gente procura o Sebrae quando aparece um problema. Se me permite, né, fazer uma analogia, o Sebrae é muito parecido com um hospital. Então, lá nós temos a maternidade, onde ajuda a nascer empresas. Nós temos o pronto-socorro, né, onde estamos à disposição para atender e ajudar a diminuir, a reduzir o índice de mortalidade dos pequenos negócios, que infelizmente ainda é alto. De cada 100, senhor vereador, 26 não chegam a completar 2 anos de atividade. E também, as pessoas que procuram o Sebrae, tem aqueles que empreendem por necessidade e aqueles que empreendem por oportunidade. Aqueles que empreendem por oportunidade, obviamente, são pessoas que têm um nível de conhecimento mais elevado, um nível de estudo também, né, mais elevado, e sabe exatamente o que querem, estão preparados. Se eu perguntar aqui para os senhores, né, qualquer curso hoje para formação, você precisa aí no mínimo 3 anos, 2 anos, 5 anos ou até mais. Para ser empresário, ainda não existe nada que obrigue alguém a fazer uma capacitação, né? Ele faz se ele quiser. Mas o Sebrae recomenda que, no mínimo, vereador, as pessoas, para abrir um negócio, que ele se prepare no mínimo 6 meses. Quando alguém aparece lá e os nossos analistas ou os nossos consultores vão atendê-lo, ele aparece com uma ideia. Aí nós vamos ajudá-lo a transformar essa ideia num plano viável. Porque, como vocês sabem, não basta ter boa ideia,
né? Essa ideia tem que se transformar em oportunidade, tem que gerar valor. E essa ideia vai ser avaliada no aspecto mercadológico, financeiro, operacional, né? O SEBRAE possibilita, ele fala, olha, vou montar aqui no centro da cidade uma determinada atividade. Nós ajudamos ele fazer uma análise do local, a concorrência, enfim, tudo aquilo que ele for precisar em termos de informações sobre o setor que ele vai montar, orientação de como ele elaborar esse plano, né? E depois da empresa aberta, ele pode nos procurar que nós vamos orientá-lo de como fazer uma boa gestão. Só para que vocês tenham uma ideia, ontem, conforme eu disse, eu estava lá em Viracopos falando com empresários, a maioria deles acredito que sejam engenheiros, que produz aeronave de pequeno porte, e eu estava falando de um modelo de gestão adotado pela FNQ, pela Fundação Nacional da Qualidade, da qual o SEBRAE também dissemina, que é um modelo muito bom para ser utilizado pelas empresas, independente do porte, independente do setor. Eu perguntei lá quantos dos presentes conhecia aquele modelo de excelência em gestão. Olha, eu confesso que eu fiquei decepcionado, né? Eu não sei precisar o número de participantes, mas dois ergueram a mão que conheciam, né? Olha o público que eu estou falando, engenheiros, né? Evidentemente que eles utilizam outros modelos de gestão. Não estou falando que a empresa não tem gestão, mas nós temos um modelo conhecido, né, da FNQ, que é o MEG, que é um modelo excelente, e, né, boa parte das pessoas... Eu estou falando de uma Fundação Nacional da Qualidade, eu não estou falando de uma entidade desconhecida, né? Então, a qualidade, infelizmente, a qualidade ainda das pessoas melhorou bastante, mas principalmente aqueles que empreendem por necessidade, vereador, é a nossa preocupação, porque essas pessoas não têm tempo para se prepararem, não têm tempo para planejar e precisa gerar renda para sobreviver, né? Então, o maior índice de dificuldade, de fechamento, é exatamente nesse público, naqueles que empreendem por necessidade. Já aqueles que empreendem por oportunidade, o índice de sobrevivência já é bastante elevado. Desculpa, vereador, não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, pelo que eu entendi também, o SEBRAE não é você procurar quando você está com a necessidade, é bom você manter um contato para que você continue no mercado. E hoje em dia a gente vê também muitos funcionários de grandes empresas, o cara dispensado, ele pega uma certa quantia de dinheiro que dá para ele continuar a vida dele. Aí o que ele me faz? Ele pega esse dinheiro, vai lá e investe em algum comércio, em alguma outra atividade, sendo que ele trabalhou 10, 15, 20 anos que seja, e ele perde. Dá 2 anos, e infelizmente ele acaba perdendo esse recurso que ele tem. Em relação também aos cursos do SEBRAE, esses cursos são totalmente gratuitos? Não? Sim, olha, praticamente 80% das soluções empresariais que o SEBRAE oferece para o seu público-alvo não tem custo, já tem esse subsídio. Existem cursos altamente avançados, no nível já para empresas de pequeno porte, até para microempresa que já está bem consolidada, que tem um pequeno valor de investimento. Esse valor, ele é tão... nós fizemos uma pesquisa de mercado, ele é baixo. Hoje você paga por um curso que tem 5 encontros de 2 horas, né, ou na medida? De 4 horas. Quase 40 horas de curso, e ele tem direito a 2 horas de consultoria. Ele paga R$260 em 2 vezes para fazer um curso desse. Eu acho que você não vai encontrar no mercado, e de altíssimo nível, com material didático, né, para ele praticar, para ele implementar na empresa dele, com exemplo de modelos, de controles e tudo mais,
para ele fazer, e sem contar que ele vai ter um atendimento exclusivo para o tipo do negócio dele, numa consultoria de 2 horas. Todas as consultorias e atendimento feito nos nossos escritórios regionais, ou nos nossos PAE, ou mesmo no Sebrae Nóvel, é gratuita. Agora, o empresário que deseja um consultor especialista dentro da empresa dele para resolver um problema específico, aí ele vai pagar um valor custo-hora da consultoria, mas quero que vocês saibam que tudo que é pago pelo empresário tem no mínimo subsídio de 80%. Né? Então ele vai pagar, o Sebrae subsidia 80% e ele paga 20%. Né? Nessa proporção, vereador. Ok. O Sebrae, além disso, ele oferece palestra, workshop, totalmente gratuito, né? Como que o Sebrae consegue sobreviver? Qual o tipo de parceria que o Sebrae tem para conseguir desenvolver esse trabalho de alto nível? Na verdade, não só o Sebrae como o Sistema S, ele é mantido pelos empresários, né? Através de que maneira? Através da contribuição social, né? Daquela percentagem. Na verdade, a micro e pequena empresa, que hoje representa 98% do universo empresarial, não contribui diretamente para o Sebrae, né? Quem contribui são as médias e grandes, que da guia de recolhimento do INSS, da folha de pagamento, aquela contribuição de terceiro, tem uma parte lá que vai para o Sistema S. Né? Então, para o Sebrae é um percentual de 0,6%, vai para o Sebrae Nacional, né? O governo, o INSS recolhe, encaminha, transfere para o Sebrae Nacional, que por sua vez distribui essa receita para as unidades estaduais. O Sebrae São Paulo, por ser o maior, né, recebe talvez ele tenha o maior, com certeza tem o maior orçamento, mas todos os nossos recursos auditados pelo CGU, pelo TCU, e eu sempre digo, né, nós temos quatro órgãos de controle, né, os do governo, que é o CGU e o TCU. Todo ano nós somos auditados por auditoria externa, as nossas contas, e temos auditoria interna. Então são 4 filtros, né? Não tem como você conseguir fazer qualquer coisa fora do normal, né? Mas as nossas receitas nós procuramos devolver para a sociedade, devolver aquilo que o contribuinte, né, de certa forma, o empresário transfere para o Sebrae, e o Sebrae procura de forma para cumprir a sua missão, na intenção de gerar renda, postos de trabalho, desenvolvimento, né, através dos nossos programas e projetos. Muito bem, muito obrigado aí. E o senhor disse também que fazem 2 anos e 10 meses está em Campinas? 2 anos e 3 meses, vereador. Então, gostaria de deixar para o senhor aqui a porta aberta da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, que é uma cidade conhecida como cidade acolhedora. Então, seja bem-vindo aqui. Olha, eu só quero aproveitar a oportunidade e, olha, faço minhas as suas palavras. Estou adorando Campinas. Fui muito bem recepcionado, muito bem recebido. De fato, é uma cidade muito acolhedora, são pessoas sensacionais. E o nível de exigência dos empreendedores de Campinas, eu posso dizer que é de altíssimo nível. Olha que eu conheço esse estado de São Paulo praticamente inteiro. Eu fui consultor do Sebrae. Das 33 regionais, eu conheço as 33 regionais. Agora, empreendedor exigente, né? E não poderia ser diferente, o empreendedor campineiro, professor Lima, é exigente. Quando ele vai lá no Sebrae, ele não se satisfaz com pouca coisa, não. Ele quer levar conteúdo, ele quer levar informações, orientações de alto nível para os seus empreendimentos. Obrigado, vereador. Vou abrir, então, a palavra aqui para a nossa plenária, para que quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração a respeito do tema, possa fazê-lo, e tem um microfone ali para que a gente possa captar o som para a TV Câmara, que está
filmando aqui o nosso evento. Alô? Obrigado aí pelo convite, né, André? O Zubin, eu sou o Kleber, né? Sou presidente do Conselho da Campinas Startups, que hoje é a principal, vamos dizer assim, instituição que congrega e ajuda os empreendedores de base tecnológica aqui de Campinas, né? Só para dar um breve histórico do que vem a ser a chamada ACS, né? A ACS foi uma associação que foi criada por empreendedores e para empreendedores, né? A gente se reuniu, era um grupo de empreendedores que estava incubados na Softex, na Encamp, na Ciatec, e nós nos reunimos 10 anos atrás, 10 anos, a gente já tem uma história de quase 10 anos atrás, informalmente para poder ajudar uns aos outros, porque na época as metodologias de gestão para startups eram bastante inadequadas, eram metodologias de grandes empresas que eram adequadas para startups. A gente entendeu que naquele momento a gente precisava de algo novo, a gente foi buscar conhecimento fora do Brasil e descobrimos o que hoje aí já está muito disseminado, que é o chamado Lean Startup, com BMC. Naquela época a gente já fazia isso e estava começando a entender e aplicar isso nas nossas empresas. Então, na época, essa mudança de metodologia foi com que fez o sucesso das startups que hoje na região de Campinas estão, né, fazendo sucesso no exterior, internacionalizando. E a gente percebeu que o associativismo, né, foi o que fez a gente crescer e foi o que deu um apoio. Então, nessa jornada da Campinas Startups, a gente veio aprendendo muito de como funciona a gestão de startup, do ponto de vista de modelo de gestão, que é totalmente diferente, e do ponto de vista comportamental, né? Hoje a gente considera que a gente entende muito bem como é que é esse bicho chamado empreendedor de base tecnológica, até do ponto de vista psicológico, né? Então, a gente tem até psicoterapeuta lá para ajudar a gente nesse modelo, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem muito a colaborar com vocês. Assim, eu queria só deixar uma observação que estamos totalmente abertos a colaborar com o Sebrae nessa missão de ajudar os empreendedores aqui da região, né? Só um dado assim, que a última pesquisa da Endeavor com relação ao empreendedorismo mostra que 1,5% das empresas no Brasil, somente 1,5% são responsáveis por gerar 60% dos empregos. São 35 mil empresas que geram cerca de 2 milhões e 200 mil empregos, isso novos. E esse 1,5% é justamente o foco da Campinas Startups. A Campinas Startups ela está focada em gerar empresas chamadas altamente escaláveis, né? Então, a missão da nossa empresa, da associação é ser capaz de identificar, formar empreendedores que possam criar as futuras empresas escaláveis, as chamadas scale-ups. E essas scale-ups, assim, isso é uma tendência, é um dado mundial, na verdade. Qualquer país do mundo, Inglaterra, por exemplo, 40% dos empregos são gerados por 1% das empresas que são as scale-ups. Nos Estados Unidos, 60%. E isso se repete aqui no Brasil. Então, a gente está muito focado nas scale-ups, nas empresas que têm potencial de escalar, e toda a nossa metodologia está voltada para isso. Então, no que a gente puder colaborar com isso, com conhecimento, com experiência já de quase 10 anos nisso, hoje a gente está numa fase de pegar essas empresas e internacionalizar também. Então, hoje a gente tem parceria com aceleradoras internacionais, né, que a gente pode pegar essa startup, colocar em mercados nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. E a gente, como instituição, é a principal parceira da Ampay para a área de startups, né? Inclusive, não sei se vocês alguém teve a oportunidade de estar na última conferência da Ampay, né, nacional. A gente, tudo que foi organizado na área de startup fomos nós que ajudamos e colaboramos. Então, só reforçando aí que a gente deseja muito colaborar com vocês, do ponto de vista institucional, para a gente poder melhorar cada vez mais o programa. Obrigado. Obrigado, Kleber. Obrigado. A palavra continua. Vocês querem comentar a fala do Kleber? Se me permite, Claro. Kleber, eu quero agradecer o apoio e vamos precisar muito, sim. Estamos, como eu disse, estamos no início. Não temos intenção nenhuma de ser protagonista das startups, uma que não é a nossa expertise, e sim temos interesse de contribuir, né, com esse setor que julgamos também de extrema importância.
E, com toda certeza, em público aqui, já quero deixar a Carla à disposição, porque vamos já, se possível, né, marcar uma reunião. Faço questão de conhecer a sede de vocês, visitar e colocar o SEBRAE à disposição. Eventos de vocês que julgarem pertinente a nossa participação, nos convide, estaremos presentes e vamos futuramente fazer um alinhamento. Quero conhecer o plano estratégico de vocês para os próximos anos e que certamente, juntamente com o nosso, teremos alguns pontos convergentes. Tá bem? Muito obrigado. Bom, eu não tenho procuração do Campinas Startup, mas já que ele se ofereceu, eu tenho o pós-congresso que ele já pode participar, né? Que é um evento muito importante que acontece aqui cada vez melhor, né? Tenho certeza que esse ano também, com o SEBRAE junto, vai ajudar bastante, ainda mais agora com o núcleo de ciência de tecnologia. Bom, a palavra continua aberta. Doutora Angélica. Bom dia a todos. Meu nome é Angélica, eu sou assessora jurídica do vereador André Van Zuben e presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Então, a minha pergunta é, com relação à sustentabilidade, eu percebi que, inclusive, estava no slide, que um dos focos da SEBRAE tem o foco da sustentabilidade. Então, assim, a minha pergunta é, com relação a isso, de que forma é passada para esses empresários? Através de curso ou de uma outra maneira que versa esse requisito? Muito bem. Bom, quero agradecer a doutora pela sua pergunta. Evidentemente que todos os planos de negócios que nós temos um seminário, chama-se Empretec. Não sei se todos conhecem. Tem algum empreteco aqui? Bom, eles são nossos referenciais, né? Esse seminário é uma metodologia desenvolvida pela ONU e a única entidade no Brasil credenciada para ministrar esse seminário é o SEBRAE. E o Empretec, ele trabalha características e comportamentos de empreendedores que levam ele ao sucesso. Certamente, nesse seminário é abordado alguma coisa sobre sustentabilidade. Mas eu não acredito, doutora, em nenhum projeto que não seja economicamente viável, né, socialmente justo, ambientalmente correto. Hoje fica impossível de pensar no empreendimento sem levar em conta esses pilares. Na regional de Presidente Prudente, onde eu trabalhei, na região de Panorama e Pauliceia, que são municípios que margeiam o Rio Paraná, essas olarias, essas cerâmicas, por conta da hidrelétrica Sérgio Mota, elas estavam fadadas a desaparecerem porque o barro ficou submerso. E um trabalho do SEBRAE, quando nós começamos a atuar, 50% das empresas desse setor estavam com as portas fechando. E hoje, com a nossa intervenção, eles conseguiram pesquisar outros locais para retirar argila, né, seguindo rigorosamente a legislação ambiental. E também, para informar os senhores, 5 delas conseguiram crédito de carbono, né? Quem sabe disso, com melhorias nos seus processos. Você ia até Panorama, você via aquelas empresas com aquela fumaça escura, né? Hoje não existe mais isso lá. Internamente, o SEBRAE abastece a sua frota só com etanol. Nós não abastecemos nossos carros com outro combustível, só etanol, porque somos informados que o etanol é menos poluente, né? A nossa sede do SEBRAE Brasília era totalmente ecológica, né? E o SEBRAE está com um projeto de sede própria, inclusive construir sede própria aqui em Campinas, né? Estamos em trâmites aí com a administração municipal, na possibilidade de juntos conseguirmos realizar esse grande sonho de Campinas. O SEBRAE tem um orçamento de 5 milhões para construir uma sede própria aqui em Campinas.
E todas as novas sedes, é tudo pensando no ecologicamente correto, né? Nós aqui, nem precisa ser divulgado, que não é, nós, aliás, fazemos questão que não, nós fazemos trabalhos voluntários, né? Extremamente voluntários. Aqui nessa Câmara, no outro plenário, eu particularmente realizei uma palestra para, lá tinha acho que 500 menores aprendizes, né? Falando da sua... você estava presente? Estava. Falando como eles devem se proceder hoje nesse mercado tão competitivo de trabalho. Então, não sei se eu consegui responder todas as questões, mas nós orientamos sim o nosso público-alvo, que ele deve sim trabalhar pensando na sustentabilidade. Os nossos programas de inovação, principalmente, né, os programas nossos de inovação de processos, inovação de produto, com esse objetivo, que ele atenda às legislações ambientais, né, para que esse programa, até quero fazer um convite para os empresários presentes, está aberta aí a inscrição para o prêmio MPE, aquele prêmio da Fundação Nacional da Qualidade, e para receber esse prêmio, se você não tiver ações de sustentabilidade, você não recebe esse prêmio, né? Então, só Campinas, nós estamos com uma meta de ter mais de 1.000 empresas inscritas nesse prêmio. E se essas empresas não tiverem ações de sustentabilidade, elas não têm a mínima chance de participar, doutora. Muito obrigada. Okay. Além da resposta que eu havia perguntado, foi a de quem e com muita excelência. Muito obrigada. Agradeço. Bom, obrigado, doutora. Passar a palavra novamente para o vereador Jorge da Farmácia, que tem mais uma pergunta. Zé Carlos, eu novamente voltei aqui, surgiu uma dúvida e eu pergunto mesmo, rapaz. Então, eu gosto, hein? Puxa então, vida, vou convidá-lo para uma consultoria. Todo mundo fala em crise, o Brasil está em crise, a cidade está em crise. Você conversa vários segmentos, farmácia está em crise, açougue está em crise, mercado está em crise, enfim, todo mundo reclama de crise. Perfeito. Eu gostaria de saber se o Sebrae tem alguma palavra, alguma coisa que possa ser feito para ajudar esses pequenos empresários a saírem dessa crise. E se nesse início de ano houve também um aumento das pequenas empresas que procuraram o Sebrae devido a essa crise que nós estamos passando. Excelente a sua intervenção, vereador Jorge. De fato, ainda ontem, né, estou sendo redundante, mas na minha palestra lá para os empresários do segmento que produzem, de alta tecnologia, eles produzem aeronave de pequeno porte, eu falei assim, o segmento de vocês não deve estar em crise, né, porque, coincidentemente, de manhã, eu estava em Vinhedo, na prefeitura de Vinhedo, com o diretor da Fiesp, conhecendo lá. Vinhedo hoje é uma cidade digital. E ele dizendo que das dificuldades das pequenas aeronaves de aterrissar aí nos aeroportos, né? Diz que está faltando aeroporto para aeronave de pequeno porte. Eu falei, pelo amor de Deus, então a coisa não está tão ruim, né? Até como eu fiz esse comentário. Mas até comecei a minha palestra fazendo uso da capa de um livro, né? Onde tem lá uma gravura, diz que na crise tem aqueles que vendem lenço e aqueles que compram lenço, né? E é claro que o Brasil, de fato, nesses últimos anos, está atravessando momentos difíceis. A nossa economia, lamentavelmente, tem apresentado indicadores preocupantes. O Sebrae, como demais as outras entidades, estão preocupadas com isso. Tanto é que esse ano nós começamos umas ações muito fortes. Eu tenho programado esse ano 10 seminários de Empretec. A média que era feita aqui em Campinas, antes da minha chegada, era 4. Então, nós estamos realizando 10 seminários
por ano aqui em Campinas, né? Então, praticamente mais do que dobramos a quantidade de seminários, exatamente para preparar melhor o empreendedor diante das dificuldades. Agora, eu acredito o seguinte, né? A própria economia mundial também está, exceto os Estados Unidos, que está tendo uma retomada sensacional, ainda bem, tomara que eles continuem assim, é um grande mercado. E também eu estive pesquisando o comércio exterior. Campinas tem um volume muito alto de comércio exterior com os Estados Unidos. Então isso é bom para Campinas. Agora, Campinas, conforme eu mencionei, grande parte das empresas estão no setor de serviços e está no comércio. É claro que a crise não chegou totalmente no setor de serviço. A crise atingiu mais as indústrias, está atingindo alguns segmentos do comércio e está começando a beliscar aí o setor de serviços. Mas eu acredito que o setor de alta tecnologia é um setor diferenciado, né? Tem produtos de altíssima qualidade para competir, inclusive, com importados. Isso é um grande diferencial. Agora, falando de uma forma geral, vereador, eu acho que na crise, nas dificuldades que nós temos que ser criativos e inovadores, né? Hoje é inadmissível quem tem um negócio, independente do porte. É claro que as médias e grandes empresas estão muito melhor preparadas. Agora, as dificuldades estão nas pequenas, que representam 98% do universo empresarial. É uma pena, porque cada empresa que fecha, em média, são 4 postos de trabalho que são perdidos, que deixam de existir. Então, para nós, é uma preocupação constante. Então, o SEBRAE, através das suas capacitações, informações, orientações, temos alertado que faça investimento hoje de forma moderada, né? Com muita informação, com muita análise. Não entre... se você está pensando em expandir, faça isso, mas faça com muita cautela, né? Hoje existe uma grande... eu sempre costumo dizer, existe uma diferença entre correr risco e assumir risco. Eu digo que jamais o empresário deve correr risco. Ele deve assumir risco, porque quando você assume um risco, você está assumindo um risco calculado. E hoje todo negócio tem um risco. Agora, crise, Campinas, conforme a fala do professor Lima, Campinas hoje é a 12ª região mais pujante do nosso país, né? É claro que aqui também tem momentos difíceis, tem segmentos e tem setores que estão passando por dificuldades. Mas, por ser uma região, né, próspera, por ser uma região que tem um ambiente muito favorável, né, aqui, eu vim de uma região que o forte era o comércio e o pequeno, e o agro, né? Aqui não, aqui a agricultura é boa, né? Nós temos uns trabalhos muito interessantes com a cadeia da olericultura, da fruticultura e do café aqui. O café de Serra Negra, da região aqui do Circuito das Águas, ele está sendo... Pouca gente sabe, mas ele está abastecendo cafeterias na Europa, né? Então, tudo isso é um trabalho que está sendo feito. Serviços, né? Nós tivemos aqui, essa semana, um encontro de pizzarias. Tinha 60 empresários do ramo ali no nosso escritório, juntamente com uma associação de pizzaria, uma das maiores associações de pizzaria de São Paulo. Nós trouxemos essa associação para orientar as pizzarias aqui de Campinas, o que tem de mais moderno, o que tem de inovação nesse setor. Então, eu acredito que a melhor maneira de nós superarmos, de nós atuarmos nesses momentos difíceis, é nos capacitando, inovando, né?
e buscando novas alternativas. Tudo bem, vereador? Não sei se o... Houve um aumento das empresas? Sim, com toda certeza, de janeiro, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, nós tivemos sim um aumento significativo de pessoas buscando informações para empreender, mesmo em momentos difíceis. Agora, não resta dúvida que também existe uma preocupação, vereador, da nossa parte, que em momentos de crise aumenta. Eu disse que tem duas divisões de empreendedores, aqueles que empreendem por oportunidades e aqueles que empreendem por necessidade. Os empreendedores que estão empreendendo por necessidade aumentou também, por conta de que alguns perderam seus postos de trabalho, lamentavelmente. Eu queria aproveitar e complementar essa pergunta do vereador Jorge. Falar algumas questões óbvias, mas só para relembrar. A crise, ela de fato é real e deve se aprofundar por todas as previsões, né? Infelizmente, o país passa por um momento difícil, mas a crise também ela atinge de forma desigual os setores, né? E aí, como exemplo, eu cito a própria realidade dos últimos 10 anos, onde o Brasil teve uma baixa taxa de crescimento do seu PIB, talvez até o ano passado negativo, mas o dado do ano passado, contando para trás 10 anos, a nossa taxa de crescimento do PIB de Campinas foi da base de 4%. Quer dizer, uma taxa altíssima para qualquer padrão. Enquanto o Brasil não cresceu, o PIB de Campinas cresceu. Então, isso mostra que... Agora, isso se explica pela sua base, né, de suas empresas, dos seus comércios, quer dizer, então como ela se configura. E sem dúvida nenhuma, a parte de tecnologia, ela ajuda muito. Esse exemplo que foi dado do comércio exterior, sem dúvida nenhuma, né, uma região que tem uma capacidade de comércio exterior pujante, ela pode competir em outros mercados, não só ficando restrita ao mercado brasileiro. E eu queria ressaltar um aspecto dessa crise, né, que vai gerar uma oportunidade muito grande, que é a taxa de câmbio, né? $1 quase 3, e dizem aí, ontem eu ouvi os economistas falando que vai passar de 3, quer dizer, vai diminuir a capacidade de importação do Brasil. Então vai ter que haver uma substituição de produtos, que aí, se o mercado tiver essa visão, às vezes até migrando de um setor para o outro, para aproveitar essa oportunidade e investir na substituição das importações, que vão ficar muito mais caras. Ou seja, a nossa capacidade de competir com produtos importados, só pela taxa de câmbio, já nos dá um favorecimento. Então, acho que isso também é uma coisa que nós devemos apostar. E uma última coisa, né, aí reforçando o que o Zé Carlos falou, eu também acredito que quando você está numa dificuldade, aí sim que você tem que ganhar produtividade. Aí sim que você tem... Isso vale para qualquer situação. Mas quando você está numa época de bonança, mesmo que você não esteja tão alinhado com isso, você está vivendo um momento próspero. Agora, quando você tem dificuldade, cada centavo que você melhora na sua produtividade, e aí produtividade, a gente sabe que a tecnologia está muito... além de processos, né, que são fundamentais, você tem que ter... avanços tecnológicos, melhoria de produtos, de processos, desenvolvimento de novos produtos nesse momento onde a economia tem alguma dificuldade. Então, eu acho que isso só faz reforçar a importância do tema que nós estamos tratando e o acerto do SEBRAE, né, e aí parabenizando mais uma vez, de constituir esse núcleo de ciência e tecnologia numa Campinas que tem essa vocação. Eu queria lembrar também que dentro do nosso plano estratégico que está sendo discutido, que deve ser aprovado ainda esse semestre, de ciência e tecnologia, que é um plano estratégico de 10 anos, um dos pontos é transformar Campinas numa cidade amiga do empreendedor, né, cada vez mais. Então isso também se alinha aos objetivos do SEBRAE, isso de um modo geral, mas particularmente para o setor de tecnologia. Algumas leis têm sido aprovadas aqui, então queria aproveitar também e reforçar. O ano passado nós aprovamos uma lei específica para startup. É a primeira cidade do Brasil que tem uma lei de isenção fiscal específica para startup. Na área de tributos, no caso o IPTU, né, isenção total até uma determinada metragem, e redução de ICMS.
Perdão, de ISS, que são os tributos municipais. Então, isso já demonstra claramente que Campinas não está só no discurso, está, de fato, implementando essas políticas, além de isenções para também empresas de grande porte, também na área de tecnologia, além de outros, mas na área de tecnologia como prioridade, demonstrando que nós queremos perpetuar essa política não só no momento presente, mas no longo prazo. Então, acho que nós estamos uma condição, né, e acho que é por isso que eu julgo muito importante essa vinda de vocês aqui para esse debate, né, para essa palestra, porque a gente possa cada vez mais potencializar essas ações que já vêm sendo desenvolvidas, principalmente nos últimos anos. Eu acho que essa parceria com a ACS vai ser muito importante. Eu espero que vocês estreitem essa relação o quanto antes, mas eu ainda queria deixar a palavra aberta para... Nós temos ainda alguns minutos para quem quiser fazer uso. O professor Lima está pedindo aqui, então já passo para o senhor, professor. Pode usar esse microfone. E se mais alguém quiser, já se manifeste para a gente ir caminhar para o encerramento do tempo que nós temos aqui para a sessão. Por favor, professor Lame. Vereador André, primeiro quero me penitenciar de não ter reconhecido a importância da presença da audiência aqui, até porque se vocês estão aqui, é porque o interesse de vocês nesse assunto é grande, né? E são multiplicadores, portanto, não interessa o tamanho, isso se multiplicará pela notícia que vocês levem a outros interessados a respeito do que foi discutido hoje. Mas, André, eu queria aproveitar a oportunidade, José, para dar duas notícias da qual eu tive conhecimento há 2 dias atrás. Uma na verdade, quero relembrar, né, que dentro da hélice tripla, o governo, né, é uma parte importante. E nessa questão de inovação, o governo federal, através do Legislativo, né, da Câmara e do Congresso, tem reconhecido de uma forma muito importante essa questão do crescimento nos últimos 10 anos aqui, né, da importância da inovação tecnológica. O primeiro grande sinal foi a mudança do nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o MCT, que passou a se chamar, na gestão do ministro Marco Antônio Raupp, MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora, eu soube ontem disso, acho que não mais do que 2 semanas atrás, talvez até menos, uma PEC, né, que transitou no Congresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional, foi transformada em emenda constitucional e promulgada, eu acho que há 15 dias atrás, 20 e pouco, de 27 a 28 de fevereiro, né? A emenda constitucional número 80, que consagra a entrada na Constituição Federal do termo inovação tecnológica. Embora isso possa parecer uma coisa pequena, isso muda de uma forma substantiva os financiamentos federais e estaduais que possam vir diretamente alinhados com propostas de desenvolvimento da inovação tecnológica no país. Chama-se Emenda Constitucional número 80, né? E ela tem um texto, né, em que chama bastante atenção, né, da questão da importância, né, da inovação tecnológica. Né? E um outro assunto, até tinha falado disso na nossa última reunião do Conselho, né, Municipal de Ciência e Tecnologia, uma emenda constitucional, se não me falha a memória, 277/11, que começou em 2011, está completamente aprovada em todos os trânsitos dentro da Câmara Federal, né? E vai constituir o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Isso, então, deve ir a plenário agora, assim que o presidente da Câmara definir,
E acho que em seguida vai para o Congresso, né, para o Congresso Nacional. E dentro em breve nós teremos um outro instrumento, né, de apoio à formulação de fomento à inovação tecnológica, agora de forma própria e definida, né? A partir do fato de que a inovação tecnológica passa a ser considerada uma das alavancas do desenvolvimento econômico nacional. Obrigado. Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, nós vamos caminhando aqui para o encerramento. Mais uma vez aqui agradecendo ao senhor José Carlos, gerente do SEBRAE Campinas, a Carla Kozer, analista do SEBRAE Campinas, a todos aqui presentes, ao professor Lima, presidente da CIATEC, o vereador Jorge da Farmácia, que é um membro assíduo dessa comissão, e a gente agradece, viu, Jorge, por toda a atenção e o esforço desenvolvido para que esse tema de ciência e tecnologia possa cada vez mais ser um marco, um desenvolvimento importante na nossa cidade. Então, a todos que também nos assistem pela TV Câmara, agradecer a atenção e desejar a todos um bom trabalho, e declaro agora, nesse momento, encerrada a sessão da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas, e agradecer toda a equipe da TV Câmara, da assessoria aqui da Legislativo, pelo apoio para que essa sessão se realizasse. Muito obrigado.